mas a madeira maciça é a nossa porta de entrada. Essa é uma foto tirada na Suíça de uma casa no cantão Romanche, e a família, até onde sabe, mora nessa casa há mais de 260 anos. Nunca foi substituída, essa é a madeira original, ela está sujeita a neves, chuvas, trovoadas e todas as formas conhecidas de intempérie, e ao mesmo tempo ela se preserva com o desenho original, com a madeira original, sem nenhum tipo de preparado, sem nenhum tipo de proteção. Isso significa que a madeira, que é uma madeira de baixa densidade, por sinal, uma madeira de florestas alpinas típicas, uma madeira leve, próxima do nosso pinus aqui no Brasil, significa que as madeiras, bem projetadas e bem desenhadas, elas são duráveis, elas são matéria-prima de longa duração. Poucas obras feitas em concreto, tijolo, etc., têm essa condição de longevidade. No Brasil, a gente tem um desenho, tem uma tradição de desenho de madeira, originalmente uma expressão arquitetônica bastante próxima à origem da madeira, ou seja, nós temos troncos roliços, todos os detalhes arquitetônicos são detalhes que evocam a madeira, que evocam a matéria-prima, a árvore propriamente dita. Você faz uma associação direta entre o tronco colocado e a árvore que foi derrubada para essa construção. São projetos dos Anini Caldas, que foi um pioneiro e um grande conhecedor da madeira no Brasil, com projetos e arranjos estruturais bastante sofisticados para alguém que não tinha um treinamento específico na área. Isso é uma interpretação moderna desse trabalho, é um projeto do Sidônio Porto, onde a madeira, apesar de ser beneficiada, cortada, etc., ela ainda utiliza os mesmos arranjos estruturais, ela ainda tem uma ligação muito próxima com a árvore. São peças de dimensões razoavelmente grandes, tiradas de árvores nativas, também com diâmetros grandes, e um aproveitamento de madeira relativamente baixo, exatamente pelo fato das estruturas serem portentosas. Isso já é um projeto contemporâneo, onde as madeiras foram muito mais racionalizadas, também é uma madeira nativa. A gente vê que a madeira está inteiramente exposta, ela é o exterior, o exoesqueleto dessa casa, ela envolve a estrutura inteira. E ela vem disso, ela vem de árvores grandes, onde é possível você retirar peças grandes, peças de grande seção e de comprimentos razoáveis. Mas são peças de alta densidade, de muito peso, e o aproveitamento da madeira é relativo quando você tira peças de grandes dimensões. Ele é se trabalhar com madeiras de menores dimensões, onde o aproveitamento da árvore é muito maior. Essa é a escala dessa matéria-prima. Essas são as peças de madeira que vocês obtêm desse tipo de tora. Isso é um material que exige um conhecimento, uma cultura muito grande. A nossa carpintaria sempre foi uma carpintaria bastante rústica em termos de trabalho. O salto que empresas como a ITA acrescentaram no nosso trabalho, deixa eu voltar aqui. O salto que a ITA acrescentou nesse trabalho, de qualidade de carpintaria, trouxe esse exercício mais próximo da marcenaria, que é um trabalho delicado, um trabalho que exige uma cultura muito especial. Nesse pequeno filme, eu estou mostrando uma empresa de montagem de estruturas de madeira japonesa, onde vocês podem ver que a madeira é bastante leve, porque eles conseguem tombar uma viga muito grande em uma pessoa praticamente. E isso mostra a qualidade dos detalhes, dos encaixes, da precisão de uma arte que é uma arte milenar.
principalmente na cultura japonesa. Esse é um estágio de acabamento, um estágio de aprendizado que a gente está muito longe de aprender porque a nossa cultura nunca explorou de fato esse nível de precisão, esse nível de inteligência construtiva. Isso é uma pré-montagem, eles estão testando o encaixe. Essa é uma primeira cunha que é só para fazer o alinhamento. E essa segunda cunha vai fazer o travamento da madeira e testar a precisão dos encaixes e dos acabamentos. É absolutamente preciso. E o mais importante, é desmontável. É o que eles vão fazer agora. Com duas cunhas, eles desmontam a estrutura inteira. Não há uma fresta, uma fenda, uma falha. Isso é essencialmente o desenho. Isso é o que eu chamo de inteligência do desenho. Porque não só resolve as questões de encaixe, como resolve as questões de vedação, água e outras características. Bom, basicamente eles vão desmontar agora. E aí a madeira já tem uma pequena fenda para você fazer a abertura da cunha. E aí, mas a realidade que nós temos, principalmente se a gente começar a falar em florestas plantadas, nós começamos a falar de peças pequenas, madeiras que têm diâmetros pequenos, onde você extrai peças relativamente delgadas, pranchas com 3, 4 centímetros de espessura, com 6, 5, 6 centímetros de largura, peças que precisam ser conectadas para se transformar em outras coisas. Esse é o projeto da minha casa, que é uma experiência de quase 20 anos atrás. É a primeira casa feita em eucalipto que nós tivemos a experiência. E é importante ressaltar que a maior peça que tem nessa casa é essa viga daqui. Ela tem 10 por 10 por 4 metros. Por que elas são pequenas? Basicamente porque a fonte dela, a origem dela, a árvore, era uma árvore de seção pequena. O segundo motivo, porque só foi utilizado o cerne, que é a parte mais dura da madeira, a parte que não está sujeita a ataque de insetos, porque ela tem pouca celulose na composição. E terceiro, porque ela foi tirada de uma floresta manejada, onde as trilhas para retirada das árvores são muito estreitas. Então o caminhão que retira essa árvore, como mostrou o governador na apresentação dele, são pequenos caminhões, pequenas caçambas que retiram essas peças. Logo o impacto florestal é muito mais baixo. Aí você passa a pensar no desenho da casa em termos de peças pequenas. Eu começo a pensar em vigas, pilares que têm 2,20 metros de altura e seções intermediárias que têm 3 metros e que estão conectadas aqui. Eu tenho um pilar aqui, um pilar aqui. Toda a casa é pensada em palitos, como se fossem palitos, e o desdobramento é feito através disso. Essas peças laterais são desdobramento dessa viga. A escada e a estrutura toda da escada é desdobramento dessa peça na terceira escala de desdobramento.
aconteceu. Bom, vamos de mouse. Isso não é um fator limitante de desenho, isso é uma condicionante de projeto em função da matéria-prima. Eu tenho todas as situações possíveis de utilização da madeira aqui. Eu tenho balanço, eu tenho a mão francesa, eu tenho a treliça, eu tenho o pórtico, eu tenho a compressão, a tração, eu tenho todos os efeitos que você pode, todas as ações que você pode ter numa estrutura desenhadas nesse modelo que foi um ensaio, que foi um aprendizado. E uma característica importante, toda essa estrutura é uma estrutura interna. Ela não está exposta, porque nós não sabíamos qual era o comportamento, qual seria o comportamento da madeira exposta, principalmente do eucalipto, que era uma madeira na época totalmente desconhecida ao longo do tempo. E agora nós já temos um histórico dessa madeira exposta, pelo menos 15, 16 anos, com resultados excelentes, com resultados absolutamente surpreendentes, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de proteção. Obviamente que as madeiras pequenas, elas podem ser recompostas através de colas e outros sistemas que criam vigas, que são juntadas por tecnologias simples como o finger joint, coladas e recoladas, até que elas vão se convertendo em outro material. Elas vão se convertendo em vigas maiores, peças com as dimensões que a gente precisa, com um nível de acabamento e de tolerância muito melhores. Ou seja, ela vira um produto industrializado que tem uma qualidade de produção e de aproveitamento muito maior do que da árvore normal. Com as peças pequenas você tem a colagem, elas se transformam em peças muito maiores, aproveitando essas peças menores, e o desperdício de matéria-prima é muito mais baixo. Isso também não é um fator limitante, ao contrário, ele abre portas excepcionais para desenho, para reinterpretação da própria material. A uma certa altura, isso já perdeu toda a referência que ele tinha com a árvore. Em termos de desenho, eu não tenho mais a necessidade de reproduzir a árvore fixada ao solo, como a gente tem naqueles projetos originais, nos projetos onde a árvore se aproxima muito do modelo original dela. Nesse caso, nós já começamos a falar num objeto que não tem relação nenhuma com o desenho da própria árvore. Ele passa a ser um objeto que tem uma lógica própria de desenho. Eu posso fazer o que eu quiser na essência, desde que eu tenha um ferramental para isso. E as vigas, então, superam muito o tamanho das árvores, sistemas de dobragem, reconfiguração, a escala, e a produção de uma viga dessas é muito rápida, o que permite você ter uma lógica de construção também muito mais racional, com menor custo, com uma velocidade de montagem muito grande. Então nós estamos abandonando aos poucos a ideia do pilar e da viga, que são, usando uma figura de linguagem, que é o pilar da arquitetura, como a gente aprende normalmente na escola. Aqui nós temos um exemplo de estrutura de pilar-viga, absolutamente convencional nesse aspecto do desenho, que tem a razão de ser. Ele é feito com peças pequenas que podem ser desmontadas, reaproveitadas, embaladas e movimentadas por duas pessoas. Eu não tenho nenhuma peça aqui que eu não consiga carregar em menos de duas pessoas são suficientes para fazer uma montagem de um espaço desse. Esse foi o fator de desenho desse espaço. Não tanto pelo tamanho. Eu não quero fazer uma demonstração com esse desenho de olha como eu consigo vencer um vão de 12 metros. Aqui a preocupação é olha como eu consigo construir um objeto leve em pouquíssimas pessoas com gasto energético muito baixo. Então o discurso antecede o projeto. O discurso tem uma lógica própria
de projeto. E tem uma beleza intrínseca, né? Uma responsabilidade, uma estética da responsabilidade, se quiser chamar assim. Essa é uma estrutura pilar-viga, se for pensar nesses termos, mas ela é baseada nas tradições japonesas do encaixe. Só que nós estamos falando disso numa escala monstruosa, numa escala excepcional, onde não é uma única ferragem presente, só encaixes e desenhos oblongos que impedem que você tenha uma rotação. No momento em que você tem esse tipo de encaixe oblongo, você não tem rotação, você tem travamento. As vigas são ovais, a seção dela é oval. E aí chega uma hora que você volta à árvore como referência, mas não mais como material. Se ela ainda tem alguma relação com a árvore, nesse projeto especificamente, é uma relação poética de desenho só. Toda a produção dela é feita com robôs. É um sistema de produção utilizando cabeças que se movimentam com brocas específicas e gera peças de vários formatos diferentes. Aqui eu tenho 250 peças de madeira diferentes que são combinadas formando treliças em várias camadas, e essas camadas se intertravam com encaixes macho e fêmea, compondo uma viga mais alta, formam objetos que têm uma escala e uma relação completamente diferentes. Isso lembram as colunas do Frank Lloyd Wright na Johnson Works, e é de certa forma uma espécie de homenagem àquela floresta de concreto do Wright. E o Shigeru Banka solta essa floresta de madeira novamente, que é só uma referência, né? Mas ela é de uma geometria impressionante. E aí os limites não existem mais. Isso é todo composto e construído com réguas. Eu não tenho limite para trabalhar com as réguas. Isso é recorte com máquinas, são peças de madeira laminada recortadas em routers, em CNCs. Eu redesenho a estrutura em função do meu desejo a essas alturas. Né? Aqui novamente, aqui você tem a torção em todos os sentidos. Ao torcer uma madeira laminada em todos os sentidos, você obtém coisas que a natureza produz de certa forma. Depois você tem a propriedade, né? A madeira é muito apropriada para certos ambientes. Utilizar madeira em ginásios e áreas esportivas, principalmente aquelas que você tem água, cloro, é o único material que resiste ao cloro numa área de piscina. Todos os outros materiais, os metais, ferrosos e não ferrosos, eles acabam sofrendo corrosão com o cloro. E isso não significa que sejam peças grandes. Esse telhado ondulado é feito com peças pequenas barrinhas de madeira recortadas. É uma combinação de elementos. E aí nós chegamos no território das cascas. As cascas são extremamente resistentes, maleáveis em termos de desenho e duráveis, né, pelo próprio desenho. E aí temos o espaço para poesia total. Isso é uma única peça colocada de forma simétrica uma na outra, e você tem uma multiplicação teoricamente infinita desse espaço. É um espaço para yoga, fica num parque em Chicago, projeto da Ginny Gang, do estúdio Gang. E depois você tem outros caminhos possíveis. Você tem a produção industrializada, que gera módulos, que gera empilhamento, que gera o que você quiser.
E esse é um caminho que só a industrialização resolve. É o grande passo para a solução da habitação de interesse social no país. Não há sentido hoje em fazer casas de bloco de cimento em áreas muito quentes, em áreas sem sombreamento, como a gente tem encontrado em outros lugares no Brasil, com uma qualidade ambiental abaixo do mínimo. Eu visitei muitas casas convencionais dos programas habitacionais e quase todas são terríveis, não servem a ninguém, nem como desenho, nem como qualidade construtiva. Os limites da construção em altura também já não existem. As construções estão cada vez mais altas, inteiramente feitas em madeira, utilizando tecnologias mistas. Aqui, basicamente, nós estamos usando o MLC, o laminado colado. E esses são os projetos que estão em andamento atualmente na Noruega e em Chicago. Das novas tecnologias que têm um intenso aproveitamento da matéria-prima em alto rendimento, o CLT tem aberto uma série de fronteiras construtivas, não só pela velocidade com que você constrói, mas porque ele já resolve todas as questões estruturais. O CLT é definitivamente o fim do pilar e da viga como a gente conhece em termos de desenho. Ele funciona por recortes, você faz o projeto da espessura das lamelas e das aberturas que você quer antes da fabricação. Na fabricação, as peças são laminadas e recortadas já no desenho com a configuração que você quiser. Esse prédio foi construído em 27 dias por 4 pessoas. Ele tem 8 andares e foi feito inteirinho em CLT. O projeto total, com acabamentos internos, com equipamento, foi construído ao longo de 6 meses. Mas esse é um time-lapse rápido, mostrando a construção do prédio. Sem um único, não há nada de concreto nesse processo. A caixa de escada foi inteiramente feita de CLT, todos os pisos e paredes também. E cada andar desses pronto levou uma semana. Mas o miolo, sem considerar o acabamento externo, levou 27 dias. Com detalhe, todas as plantas são diferentes. Você não tem a limitação da projeção da parede do andar superior no andar inferior. Você consegue fazer distribuição, com exceção dos shafts hidráulicos e de circulação vertical. Todos os outros elementos da construção podem ser alterados dentro do perímetro. Então você consegue fazer apartamentos com configurações diferentes, como é o caso desse prédio, que tem habitação de interesse social nos andares inferiores. Nos andares inferiores e habitações de valor de mercado nos andares superiores. Isso é um processo de montagem. Esse é o raciocínio, mostrando que as plantas podem ser completamente diferentes. Isso é uma construção recente, onde os pés direitos também são variáveis. É outra configuração que você pode ter, não só de planta, mas de altura. O que são painéis? Essencialmente são painéis. Esse é o escritório de arquitetura que está instalado nesse prédio em especial. Esse pequeno filme dura 3 minutos. Ele é sobre um prédio de 14 andares que está sendo construído na Noruega. E ele tem uma combinação de sistema. Ele usa madeira laminada colada, CLT, em várias configurações estruturais. And we also know that prefabricated building models everything inside that is
lights, all installation, printers, steel, TV installation, everything is inside when they come inside. We then wanted to combine that modular technology with the Glulam technology and link those Glulam modules into the timber Glulam truss system so that everything is in the right place where it's supposed. In Bergen, there is a seismic zone, so we have to consider this. A lot of people have given feedback that they like this design and this approach. They say that it's an answer to footballing and also a building process that reduces humidity and moisture during installation and erection, which is a problem. Many people like the appearance of the building because we have large facades where you can actually see the large timber elements, the bracings very clearly, both close up and also from a distance. When designed correctly, tall timber buildings can be cost comparative with any other material. Compared with the traditional concrete steel buildings, they're within the same total cost there. The advantage is really construction and the carbon footprint, which is a big plus. We have a lot of CO2 in the building for our long citizens there. We have also managed to make this building a passive house with very little energy emission energy use. That's a very sustainable way of building. Esse projeto, a coisa mais interessante dele é o fato de ele usar todas as tecnologias e de ele expor essas tecnologias no próprio desenho. Ao contrário daqueles outros dois projetos que eu mostrei de CLT, na maioria desses projetos a madeira é escondida, quase como se tivesse um certo envergonhamento da matéria-prima, quando a nossa luta é exatamente o contrário. Nós temos que considerar a madeira como matéria-prima de alta tecnologia, de alta qualidade, durável. Então o desenho arquitetônico desses projetos precisa expressar toda essa tecnologia e toda essa cultura para poder modificar a percepção que as pessoas têm da madeira hoje como uma matéria-prima secundária. E ele também chega já nessa sociedade onde esse avanço estrutural, esse avanço da cadeia construtiva se deu integralmente, os custos já tornam esse tipo de construção competitivo e de certa forma ganham dos sistemas tradicionais, porque o tempo é muito curto. É absolutamente menos de um quarto do tempo da construção convencional. A tecnologia está se expandindo para várias áreas. Uma delas são os painéis, os SIPs, Structure Insulated Panels. Ou seja, o mesmo material é usado para absoluta e rigorosamente todo o processo, com exceção das vigas de travamento e contraventamento. Os painéis funcionam como contraventamento, você não precisa ter estruturas cruzadas. Enfim, é um sistema bastante eficiente que pode gerar o desenho que você quiser a partir dessa concepção de uso dos painéis. E finalmente, nós ainda temos um outro modelo que eu não coloquei aqui, que é o wood frame, que é o modelo tradicional de construção nos Estados Unidos e que se disseminou no mundo e atualmente está sendo produzido no Brasil com algum sucesso. Mas ele vai ser objeto de uma palestra daqui 2 dias, onde eles vão poder apresentar essa coisa com mais profundidade. Se vocês quiserem fazer. A biomimética é a fronteira final, é o território que a gente precisa explorar em termos de desenho. Ela permite essencialmente tudo, uma vez que a gente parte da natureza para construir uma nova realidade. Basicamente a história é essa. A conclusão que eu queria chegar é que só o desenho salva. A tecnologia
tecnologia é uma parte do processo, a tecnologia ela tem que ser entendida, absorvida, tem que ser difundida, tem que ser ensinada nas escolas, mas não é a tecnologia que vai nos trazer um futuro consideravelmente melhor. Só o desenho vai nos permitir utilizar essa tecnologia das formas mais diversas possíveis, agregar o máximo de massa e matéria-prima da madeira como forma de retenção do CO2 na atmosfera e gerar um ciclo de replantio e reflorestamento que possa alimentar essa indústria continuamente e resolver boa parte dos problemas climáticos que a gente enfrenta hoje, na maior parte por causa do desmatamento. É isso, obrigado.